Partido Social Democrata não pode deixar de lamentar a atitude do líder da oposição ao ameaçar o país com um voto contra num orçamento de Estado que ainda nem sequer conhece. Ao afirmar o PS que não poderá votar senão contra o próximo orçamento de Estado, António José Seguro prossegue a política de irresponsabilidade que tem seguido até aqui. A mesma que levou Portugal a sucessivos déficits e que conduziu o país à necessidade de um resgate financeiro externo solicitado por um governo do seu partido. Recordo que o PSD, enquanto partido da oposição, seja com a liderança de Marcelo Rebelo de Sousa, de Luís Marques Mendes, de Manuela Ferreira Leite ou de Pedro Passos Coelho, nunca deixou de assumir as suas responsabilidades perante o país, nomeadamente quanto à viabilização de orçamentos de Estado que eram fundamentais para o país, ou então a celebração de pactos de regime que eram importantes para a reforma do Estado. Esta posição do líder do Partido Socialista tem um lugar no momento em que, pela primeira vez, em 10 trimestres, o Produto Interno Bruto apresentou um comportamento positivo, maior que a mais otimista das previsões, tendo sido o maior crescimento de produto verificado na União Europeia no segundo trimestre. É, pois, neste momento em que os indicadores da atividade económica e os índices de confiança revelam uma evolução muito favorável para o país e que constitui um estímulo adicional à determinação dos portugueses em vencer a crise, que o PS procura empurrar o país para um ambiente negativo com esta tomada de posição. Perante estes dados, o PS prossegue na senda de tentar assustar os portugueses e não consegue disfarçar estar zangado com estes resultados positivos alcançados por Portugal. A dinâmica da economia revelada por estes recentes indicadores de crescimento e que se devem em grande parte à capacidade exportadora das empresas portuguesas não pode ser prejudicada por um peso de despesa pública que atrase ou impeça o processo de crescimento da nossa economia e a geração de emprego. Ainda hoje, a OCDE dá conta de uma subida nas perspectivas de melhoria da atividade económica em Portugal. O PSD defende que estes sinais positivos deveriam ser um estímulo para que o partido principal da oposição abandone a sua postura negativa relativamente ao diálogo com o governo, no sentido da resolução dos graves problemas que criaram ao país no tempo da sua governação. Foi por este motivo que ainda recentemente apelámos ao PS para que comece a fazer parte da solução em vez de se colocar sempre do lado do problema. O PS não pode e não deve continuar a fugir ao país e às suas responsabilidades. Como partido do arco da governabilidade, tem a obrigação de dizer presente e abandonar a postura de radicalização que tem perseguido e que este anúncio de voto contra confirma. Neste sentido, a maioria tem sempre revelado abertura para ouvir, dialogar e aprovar propostas que o PS possa apresentar. Ainda recentemente, na Assembleia da República, viabilizámos várias propostas apresentadas pelo Partido Socialista. Acresce que as mudanças profundas a levar a cabo têm que perdurar no tempo, seja quais forem as forças políticas a quem os portugueses confiem na responsabilidade de governar. O nosso país tem pago um preço demasiado alto pelas constantes alterações de linha de rumo que se seguem às alterações de governo. Agora que Portugal está no rumo certo, temos todos, mais do que nunca, de ser capazes de demonstrar a maturidade política necessária para alcançar entendimentos políticos de médio e de longo prazo em áreas que são cruciais para o nosso futuro coletivo. Além disso, a existência de um consenso alargado é um sinal fundamental para a recuperação e o reforço da nossa credibilidade externa, seja junto dos nossos atuais credores, seja junto dos mercados a que queremos e teremos que regressar em menos de um ano. Importa recordar que na próxima semana regressam a Portugal aqueles a quem o anterior governo do Partido Socialista pediu ajuda financeira para evitar o colapso do país. Nestas circunstâncias, em que se realizará, a partir da próxima semana, a 8ª e 9ª avaliação, importa recordar o apelo à concertação com os partidos da oposição no âmbito dos exames regulares da Troika,
que o Primeiro-Ministro referiu a quando da aprovação da moção de confiança recentemente na Assembleia da República. O consenso, como já o afirmamos muitas vezes, não se apregoa, pratica-se. Apelamos, por isso, a que o líder da oposição coloque em primeiro lugar os interesses de Portugal e que, em nome dos mesmos, trabalhe lado a lado com o Governo na criação de condições de recuperação plena da nossa soberania financeira e no cumprimento futuro dos objetivos orçamentais constantes do Tratado Orçamental e da Lei de Enquadramento Orçamental, que também mereceu a confiança e a aprovação do Partido Socialista. Assim, deixamos um apelo a que, em sede parlamentar e depois de conhecido o texto concreto do Orçamento de Estado, o PS possa definir a sua posição a bem de Portugal.